Boa tarde, você que está nos assistindo. Este é o dia que o Senhor fez. Por isso estamos alegres, por isso vamos regozijar-nos no Senhor. Amém? Vamos assistir um vídeo agora. Presta bem atenção. Você está enxergando pontos de luz ou flashes no seu dia a dia de uma forma inesperada? Importante realizar o exame mapeamento de retina para detectar se existe alguma alteração no fundo do olho. Os pontos de luz ou flashes podem ser causados por alguma tração da gelatina que nós temos dentro dos olhos, que se chama vítreo, sobre a retina. Se essa tração for significativa, inclusive pode levar a um descolamento de retina. Portanto, é muito importante detectar alterações de maneira precoce, porque se elas estiverem presentes, pode-se realizar uma terapia com fotocoagulação e resolver o problema. Vamos estar orando neste momento, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos presentes aqui. Muitas pessoas gostariam de estar aqui, mas por motivo de enfermidade, por motivos particulares, por motivo de trabalho, não podem estar. Então nós vamos agradecer a Deus, porque nós temos condição de estarmos aqui. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até aqui. Muito obrigado pela saúde, ó Pai, pela visão que temos, Senhor Deus, pelos sentimentos que provêm de Ti, Senhor. Muito obrigado, porque em tudo nós sentimos a Tua presença a cada momento nas nossas vidas. Fique conosco durante este culto, Senhor, que possamos sair daqui com o nosso coração alegre, por termos participado da Tua presença, por termos aprendido mais de Ti. Muito obrigado. É a oração que Te fazemos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos fazer uma leitura no Salmo 118. Ele vai ser projetado, eu vou ler os versículos ímpares e os irmãos vão ler os versículos pares. E no final nós vamos ler junto o último versículo, que é o versículo 29. Então vamos prestar atenção e vamos ler juntos. Eu vou ler no telão que é melhor. Dei graças ao Senhor porque Ele é bom. Seu amor dura para sempre. Os sacerdotes descendentes de Arão digam: seu amor dura para sempre. Em minha angústia, orei ao Senhor. O Senhor me ouviu e me livrou. O Senhor está comigo, portanto não temerei. O que me podem fazer os ímpios mortais? Sim, o Senhor está comigo. Ele me ajudará. Olharei com triunfo para os que me odeiam. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Tu és Meu Deus, e eu te louvarei. Tu és meu Deus, e eu te exaltarei. juntos. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Seu amor dura para sempre. Amém. Quando nós podemos, falar com toda certeza, com toda a convicção, que o amor do Senhor dura para sempre. E foi através da cruz, através do sacrifício de Cristo, que nós alcançamos essa liberdade, essa graça, E muito obrigado, Senhor, por isso. E nós vamos estar cantando, louvando ao Senhor, porque o Senhor é bom, porque o Senhor, a sua benignidade dura para sempre. Nós desejamos estar mais perto do Senhor. Então nós vamos cantar o hino 283, mais perto. Sempre
Boa tarde. Muito bom estar aqui novamente, né? Todos juntos, toda quinta-feira nos reunimos, e isso daí é tudo de bom. Porque você já cativou alguém aqui, não é verdade? Então, nós estamos aqui juntos porque Deus tem nos unido. Através do sangue de Jesus, nós temos essa unidade. E nós estamos muito felizes hoje, porque nós temos também aqui hoje o Dr. Luiz Ovando. Vem aqui, por favor. Isso. E o Luiz Ovando hoje é deputado federal, né, Luiz Ovando? Só que, brincando. Só que antes disso, quando nós começamos o Viva a Vida, o Luiz Ovando todo ano vem no Viva a Vida. Eles já fazem 8 anos. Né? Então, ele já é o nosso companheiro aqui do Viva a Vida. E nós agradecemos a Deus. Porque nós temos homens, pessoas que se dispõem a fazer o que Deus quer. Muitas vezes, nós temos pessoas que falam e que vão, sobem no poder, mas depois se esquecem de onde saiu, por que estão lá. Mas graças a Deus pela vida tua, Luiz Ovando, porque Deus tem dado uma missão para ele, e ele tem cumprido essa missão. E nós agradecemos a Deus, porque são poucos os homens que realmente levam em frente a bandeira do Evangelho. Né? Então, é isso que nós queremos. Colocar quanto mais pessoas lá, que sejam tementes de verdade ao nosso Deus, que possam levar realmente a palavra de Deus por onde eles forem. Então, nós vamos estar orando e queremos que Deus fale conosco através da vida do Dr. Luiz Ovando. A esposa Clotilde sempre está conosco aqui também. Ela vai estar, se Deus assim permitir, no mês de maio conosco. Então, nós agradecemos porque Deus é bom. E Deus está conosco. Ó Pai, muito obrigada. Obrigada pela sua presença em nosso meio. Obrigada, ó Pai, porque esse cativar não vem de uma pessoa humana, mas vem do Senhor Jesus, do sacrifício que Ele fez, ó Pai, por cada um de nós. Cada um de nós aqui é muito especial para o Senhor. E por isso nós agradecemos por esse momento de estarmos juntos, em comunhão, buscando o Senhor. Queremos pedir pela vida do Dr. Luiz Ovando. Sabemos que onde ele está é um local, ó Pai, muito difícil de realmente estar testemunhando do seu Evangelho. Que o Senhor possa estar fortalecendo cada dia mais a vida dele, a vida daqueles que estão ali, ó Pai, para lutar por um país melhor, ó Pai, por um futuro melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, e que a sua graça possa estar acompanhando, ó Pai, e capacitando cada dia mais o teu servo. Obrigado por esse momento. Fale conosco, ó Pai, esse assunto que é tão importante para cada um de nós. Que o Senhor possa estar conosco nessa tarde. Em nome de Jesus, amém. Raquel, muito obrigado pela apresentação. Isso me torna orgulhoso, mas extremamente preocupado com a responsabilidade. Boa tarde, irmãos e irmãs. Eu quero dizer para vocês da minha satisfação em estar aqui na primeira Igreja Batista novamente. Esta igreja me traz muito boas recordações. Este ano é o ano que eu completo 50 anos de graduado em medicina. É o meu jubileu de ouro, de formado. Mas também é o ano do centenário do meu pai, do nascimento do meu pai. E muitos de vocês conhecem a minha história. Eu perdi meu pai ele tinha 37 anos e eu tinha 13 anos, o mais velho. E tinha que ajudar a minha mãe. A vida foi difícil, dura, mas felizmente nós conseguimos vencer.
Mas a gente não vence sozinho. Isso que é importante. A gente sempre, no trajeto, conta com a ajuda de alguns. Eu lembrava da Luzinete, ela era menininha. Aí eu perguntei para a Ada, minha amiga de mocidade. Falei, como é o nome dessa moça? Ela falou, Luzinete. Quem que é ela? Falei, ela é filha daquele que era da casa publicadora aqui do lado. Ela não sabia o nome, eu falei, o nome dele era Bartolomeu. Bartolomeu Lustosa. Por que disso que eu estou dizendo para vocês? Porque quando eu entrei na faculdade de medicina, da Universidade Estadual de Mato Grosso, o Alfredo Barbosa, que está vivo hoje ainda, de vez em quando encontro com ele, ele era o pró-reitor da época. Falou, você tem que pagar aqui uma quantia. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro. Ele falou, não, então você vai assinar um documento aqui, o dia que você formar, você vai pagar. É igual o FIES hoje. Você tem que ter um fiador. E eu saí procurando esse fiador. Aí eu passei aqui na frente da casa publicadora do Batista, falei, Bartolomeu, eu estou aqui com um problema, você não quer me ajudar? Você é meu fiador. Ele pensou, coçou a cabeça e tal. Falou, vou avalizar para você. Então, meus irmãos, isso é importantíssimo, a gente ser ajudado. A gente vence, faz por onde. Mas a gente precisa, às vezes, de ajuda. E o Bartolomeu me ajudou, Luzinete. Receba essa gratidão a você. A sua mãe, felizmente já partiu também, né? Pequenininha, delicadinha, bonitinha, né? Eu me lembro muito bem dela, filha do major, só que eu não lembro o nome dele, Miguel. Durão, carrasco e tal, né? Mas as filhas todas delicadas, né? Todas. Enfim, aqui está Leda, Maria Leda. Maria Leda tem um irmão chamado Albiro. Quando meu pai faleceu, a minha mãe, grávida da minha última irmã, a Meire, foi oferecido para ela cuidar do Lar Batista. Na época as moças vinham, os rapazes estudar aqui, então ficavam lá. E ela administrou aquilo lá. Isso foi em 1963. Vocês fazem a conta aí, 62 anos. E o Almiro veio de Amambá estudar aqui. E o Almiro já era uma pessoa madura. Ele tinha acho que 28, 29 anos, eu não me lembro muito bem. Eu tinha 13. E o Almiro sempre aconselhava a gente. Ele veio estudar, fazer contador, enfim, assim por diante. Uma fase difícil, mas de muita esperança. Passaram-se anos, eu me formei, eu tive o privilégio de cuidar da dona Angelina. Vocês sabem quem que é a dona Angelina? A mãe da Leda, a mãe do Albiro, que faleceu com 109 anos. Ela foi minha paciente com quase 30 anos. Então eu pude me dedicar um pouco à dona Angelina e gratidão ao Almiro, a Leda e a toda a família. Mas eu também quero fazer referência aqui à minha professora de português quando eu tentei fazer seminário. Fiz seminário 2 anos, aí nós fomos para o exterior. A professora Miriam Baladiun, que está ali, todos vocês conhecem. E a Miriam era sempre muito exigente, tem que aprender português e tal. E o livrinho aquele está até hoje lá em cima, viu, professora? Eu sempre dou uma consultada nele, porque a gente nunca sabe tudo de português, embora a gente se esmere em aprender bem. Também a senhora, a minha gratidão. Gratidão aos jovens um pouquinho mais velhos da minha época. Como é a Ada. Eu não sei se a Ada é mais velha, mais nova do que eu, mas... Mas foi um período de muito boa convivência, né? A Mirna, está ali, né? A Maria Lídia era mais velha.
A gente era menino, usava calça curta, ela já namorava. É verdade. Mas isso para dizer para vocês que a vida tem essas coisas boas. A gente tem que verdadeiramente recordar, celebrar essas situações. Eu aproveito aqui nesta oportunidade para celebrar tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que eu passei. Mas aqui nesta igreja foi decisivo. Porque o pastor desta igreja aqui era o pastor Jonathan de Oliveira. Quem conheceu sabe, linha dura. Ele chegava e falava assim: está dando dízimo? Eu estou dando dízimo, pastor. Está ganhando quanto? Ele perguntava. Estou ganhando X, pastor. E o dízimo tem que ser tanto. Eu falei, tem, é isso mesmo. Deus abençoe, ele falava. Meus irmãos, isso é convicção. O pastor Jonathan não tinha um mês que ele não pregava sobre a fidelidade em relação ao dízimo. Isso é muito importante, nós precisamos insistir nisso. Deus abençoa verdadeiramente. Mas além disso, era um homem intocável na sua ética, na sua moral, na sua maneira de ser. Eu fui ovelha dele durante muitos anos e cheguei a ser, até com 21 anos de idade, diretor da escola dominical da Primeira Igreja Batista, que era, na época, o prédio que tinha os pilares da frente. Isso aqui é novo, naturalmente. Mas isso tudo me traz essa recordação que é muito agradável e elevante e gratificante. Eu quero aqui, em nome da minha esposa, que mandou um abraço para vocês todos, a Clotilde, falou, dá o meu abraço para eles lá. Falei, pode deixar que eu vou dar, viu, Raquel? Então você fica encarregado. Cumprimentar a todos e todas aqui, né? Porque verdadeiramente é uma grande oportunidade estar aqui, conversar com vocês e me colocar à disposição para que a gente possa esclarecer dúvidas que por acaso possam estar aí na cabeça de cada um. O tema que me foi dado é sobre saúde, né, Raquel? Eu escolhi aqui vida saudável e controle do estresse. Meus irmãos, todos nós queremos viver bastante. Tem alguém aqui que quer parar? Quer morrer? Não. Não. Porque a vida é um dom. Todas as coisas existem por causa da vida. Sem a vida nada tem sentido, nada tem valor. Mas existem algumas situações que conspiram contra a vida. E o que é importante é que muitas pessoas acham que 70, 80 anos é período de ficar borocochô em casa, tá? De jeito nenhum. A Bíblia nos diz, quem quiser conferir, está lá em Gênesis capítulo 6, versículo 3, que o homem foi feito para viver 120 anos. Está lá. Não foi eu que falei, foi Deus que falou. E ele concedeu a muitos dos seus profetas, como Moisés, que foi coerente lá em Deuteronômio 34, 7, Moisés morreu com 120 anos. E a palavra diz que os seus olhos não se escureceram e nem perdeu o seu vigor. Jacó viveu até os 147. Abraão viveu até os 167. Isaac viveu até 180.
Tem um profeta no Velho Testamento, sacerdote, não profeta, no Velho Testamento, que eu sempre me esqueço o nome dele, viveu 130 anos. Enfim, então vocês veem que Deus nos deu esse privilégio de vivermos bastante. Então nós temos a obrigação de buscar condições para a gente preservar a matéria. Mas ao mesmo tempo, né, tem alguns que falam assim, não, o homem com 70, 80 anos já está ruim, já está depauperado. A Bíblia fala lá em Salmos 90, 10, que a duração da vida do homem é 70 anos, se passa disso os 80 já está ruim. Eu digo, não, aqui Moisés que viveu, esse salmo é de Moisés, é um dos poucos salmos de Moisés. Moisés que viveu 120 anos, ele estava deprimido, estava chateado, aí por isso ele fala isso. E observava as pessoas. Mas ele viveu 120 anos e Deuteronômio fala que os seus olhos não se escureceram nem perdeu o seu vigor. E a Bíblia é muito pródiga nesse aspecto. No próprio Salmos 90, o Moisés fala lá no versículo 14, que fala assim, os velhos darão fruto, na velhice darão fruto e serão viçosos e vistosos. E Jó, capítulo 12, versículo 12, fala que a sabedoria está com os idosos e na abundância de dias o conhecimento. Então nós temos que aproveitar a vida e aprender cada vez mais e entender. Mas tem coisa que conspira, porque nós a todo momento da condição de matéria nós vamos envelhecendo, não tem jeito. Estava dizendo para a Ada aí, Ada, quando era novo era bonito, fiquei feio. A esposa fala assim, você está bonito. Eu falei, Clô, para de mentir. Não tem velho bonito, senhor. Não, mas que você tem elegante, tem assim, tem assado. Falei, mas a gente perde a beleza do jovem. Cada coisa no seu devido tempo, né? Eclesiastes 3 fala isso. Então nós temos que evitar a deterioração das condições materiais que nos limitam. E o estresse é uma delas. Então vejam, o que eu vou fazer para reduzir o estresse? Não ficar angustiado. Não estejais inquietos com o dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. A gente verdadeiramente precisa confiar em Deus. Quando a gente está sob estresse, vocês observam que o sistema nervoso aqui em cima, sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. Vocês já viram alguém quando está tenso, nervoso, você pega na mão, está fria, você fala, essa pessoa está tensa, está suando e fria. Então, todas as vezes que nós nos sentimos ameaçados, nós desencadeamos aquele sistema nervoso que independe da nossa vontade, que é o periférico. E aí você, através do sistema nervoso autônomo, você tem o equilíbrio entre o sistema simpático e o parasimpático. O simpático é o que libera adrenalina. A adrenalina é o hormônio do equilíbrio, é o hormônio do restabelecimento, é o hormônio da proteção. Mas se ele é excessivamente liberado, ele acaba gerando uma situação de aumento de pressão, aumento da frequência do coração, aumento da glicose, colesterol, triglicéridos, e assim prende o intestino. Então nós temos que estar equilibrados para que verdadeiramente a gente não precise ativar constantemente esse sistema nervoso autônomo. O somático é o da sensibilidade, que você coloca, sente calor, frio, dor e assim por diante. Agora, esse aqui depende da vontade da gente, isso daqui é subjetivo. Você olha, por isso que tem pessoas que falam, mas eu não sei por que eu sou ansioso, você sabe. Nós temos que descobrir, porque isso aí tem alguma inquietação lá no passado. Então, isso aqui é preciso equilibrar, para que verdadeiramente nós possamos ir bem. E o sistema nervoso central, o cérebro e a medula, eles são considerados elementos decisivos aí para você se manter bem. Rebeca, eu acho que eu vou precisar da sua ajuda, viu? Porque aqui eu não... Isso aqui é apenas para
mostrar o seguinte: no dia a dia, isso aqui, você vê, tem um grandão aqui com a camiseta de presidiário e tem um pequeno aqui que ficou assustado. Nós criamos as cidades para que a gente fosse protegido. E hoje nós vivemos em comunidade exatamente para proteger um ao outro. Mas isso, infelizmente, não tem acontecido. As cidades hoje são inseguras, as pessoas querem sair da cidade. Então veja que esse grandão aqui, ele representa exatamente aquilo que leva à insegurança no meio. Você sai constantemente, você é agredido. Na hora que você vai sair de manhã, você tem que olhar para ver se não tem alguém na espreita. Você tem que ficar atento, inclusive, no trânsito, observar, evitar atritos, porque vira e mexe tem acidentes e, às vezes, num acidente tem alguém saindo com arma, agredindo, matando. Então, é uma situação de insegurança. Então, isso aqui é o ambiente que nós criamos, infelizmente. Então, o homem precisa verdadeiramente, primeiro, reconsiderar a sua posição existencial. Para que eu sirvo? Porque eu estou aqui. O que Deus quer de mim? E, de uma maneira geral, as pessoas estão sempre se protegendo e sempre agredindo. Para que vocês tenham uma ideia, aqui apenas para entender o processo, no obituário, ou seja, o número de mortes de um país, e aqui especificamente de Campo Grande, nós temos mortalidade aqui em Campo Grande em torno de 18% de mortes violentas. Isso quer dizer acidente, tiro, faca, agressão. E 32% a 33% de morte cardiovascular, vitimados pelo coração, pelos vasos e elementos ligados ao sistema circulatório. Se você somar os 33% com os 18%, você vai ver que o homem em Mato Grosso do Sul, Campo Grande e no Brasil, porque isso é quase uma estatística ocidental, 50% dessas pessoas morrem em decorrência de violência. A violência interna, que são as angústias, as aflições que levam a esse estresse constante, e a violência externa devida a essa inquietação, essa insatisfação. Então vejam que 50% das situações que nos matam, elas estão sob o nosso controle, basta que a gente entenda isso. Que a gente comece a ser mais cordial, comece a ser mais afável, comece a ser mais simpático, sorria, agradeça. Você já desarma um monte de situações. Todo dia nós temos esse tipo de experiência. Meus irmãos, é sempre muito importante nós atentarmos para isso. Aqui apenas para mostrar para vocês como é que funciona isso. Ali está o cérebro. Ali nós temos a fase da ação lenta. E aqui vem o cortisol. Guarde bem essa glândulazinha aqui. E aqui a epinefrina, que é a suprarrenal, através da medula. Todas as vezes que nós nos angustiamos, ficamos irritados, queria dar um soco nesse cara, queria puxar o cabelo dessa mulher chata e tal, nós fazemos o pior para nós. Sabe por quê? Aqui, o cortisol é como se fosse o mecânico, o pedreiro da noite, o reconstrutor. No dia a dia, pelo cansaço, nós cansamos e desgastamos. E chega à noite, o organismo trabalha durante o sono refazendo a parede das células que foram lesadas. Então veja que quando eu estou sob tensão e estresse crônico, e quem faz isso é o cortisol, numa quantidade medida certinho. Quando eu estou sob estresse, o cortisol é liberado em quantidade maior do que verdadeiramente se faz necessário só para aquela reconstrução. O que acontece? Sobe pressão, incha o corpo, aumenta a glicose,
aumenta a síntese de colesterol. Quem tem colesterol alto aqui, o médico falou, tem que tomar um remédio de noite, porque é de noite que aumenta a síntese de colesterol. Entendeu? Então vocês vejam que quando eu estou sob tensão constante ou estresse, eu desencadeio este lado aqui, o lado esquerdo, e esse lado esquerdo ativo faz com que o meu organismo sofra as consequências e comece o processo de degeneração cardiovascular e, consequentemente, eu vou acabar evoluindo para infarto, para AVC, para insuficiência renal, para gangrena e assim por diante. Esta fase aqui é a fase do agudo. Levou um susto, puxa, você ficou branco. Passou. Torceu, quebrou, é aqui. Cirurgia é aqui. Então, o estresse agudo é para te defender e te manter vivo. O estresse crônico é para reparar, mas quando ele começa a ser persistente, o organismo entende que você mudou de limite. Agora você está num outro nível de estresse constante que fica constantemente funcionando e levando você a um desgaste do sistema cardiovascular, principalmente. Aqui para mostrar quais são os elementos. Aqui desse lado é o chamado parasimpático, que é o sistema nervoso autônomo da tranquilidade. E ali o sistema nervoso simpático da luta ou da fuga. Está vendo lá em cima? Quando você é agredido, quando você tem que fugir, é o sistema nervoso simpático que entra em ação. E este aqui é quando você está tranquilo. Este lado aqui é o chamado parasimpático, a gente tem que desenvolver esse aqui. Como é que a gente desenvolve? Primeiro, buscando essa forma de ser. Segundo, estimulando picos do sistema nervoso simpático. Parece um paradoxo, né? Mas é assim, isso aqui é como se fosse um cabo de guerra, um cabo de forças. Você puxa de um lado, o outro lado reage. É a terceira lei de Newton, da ação e reação. O exercício estimula este lado aqui, mas o exercício, você não fica 24 horas fazendo exercício. Você fica 1 hora, 1h30, no máximo 2. E nesse horário, na hora que você está fazendo, você está com o sistema nervoso simpático ativo. Mas aí você ativa o outro lado para poder compensar e equilibrar. A hora que você para o estresse do exercício físico, predomina o lado da tranquilidade. Por isso que o atleta tem o coração bem lento. Exatamente porque na hora que ele está fazendo é ativo simpático. Mas aí é ativado na hora o parasimpático para equilibrar. Mas ele não se sobrepõe porque o mais importante é a atividade física naquele determinado momento. É o estresse. O estresse está acima de qualquer situação, só que você não pode permanecer com o estresse, nem sob estresse constante. E aí logo em seguida vem o parasimpático. Aí o intestino funciona bem, você dorme bem, não sua com facilidade e assim sucessivamente. Então vejam como Deus fez o homem perfeito. Nós precisamos descobrir como lidar com isso. Aqui em síntese vocês veem que a hierarquia das funções, ali nós temos os hormônios chamados homeostáticos, a insulina, a glucagon, renina, angiotensina, aldosterona. A insulina é da glicose, o glucagon é para aumentar a glicose. A renina, a angiotensina, a aldosterona é para manter a pressão arterial, sem a qual nós não conseguimos viver, e a aldosterona é para segurar o sódio, o cloreto de sódio, o sal de cozinha no nosso organismo. Mas não quer dizer que você tem que estar comendo sódio, porque o organismo aprendeu a não jogar fora o sódio. Então, se você come sal, segura, por isso que incha o rosto, incha a pálpebra, aumenta de peso. É diferente do potássio, tá certo? Então, sempre comer pouco sal, porque o seu organismo tem meios de segurar o sódio. Aqui no meio, os hormônios reprodutivos. Isso aqui só funciona quando tudo está bem. Se estiver ruim, está com medo, está estressado, não funciona. A mulher não ovula, o homem não produz quantidade suficiente de espermatozoide, porque os hormônios são reduzidos. O estrógeno embeleza a mulher, começa a deixar a mulher feia. Está estressada. A mulher estressada fica feia. Os andrógenos é a mesma coisa. A progesterona, a prolactina é a fase da amamentação. Muito bem.
Indo para frente. Então aqui vocês veem, finalizando a resposta ao estresse, sintetizando aquilo que nós falamos, destruição dos neurohormônios hipocampais. Isso aqui, quando você está sob tensão constante, estresse prolongado, você veja que o cortisol aumenta bastante. Aquilo que nós comentamos, é o pedreiro, o mecânico trabalhando para repor. Aí ele destrói os neurônios hipocampais e você vai ter menos neurônios hipocampais que fazem, inclusive, a desativação. Veja como o organismo falou, se está precisando, para que eu vou destruir? Então deixa eu ficar quieto aqui. Então você destrói os neurônios e aí você mantém o cortisol elevado. É o ambiente estressante. O ambiente estressante leva a essa situação. Aqui, uma síntese, você pode ver o corpo, o elemento estressor, que são os estímulos que nós falamos, o receptor é o corpo e a resposta são os processos comportamentais e fisiológicos, esses que a gente falou. Nós buscamos isso aqui, mas nem sempre encontramos porque a gente não sabe muito como chegar até lá. Vejam como está o homem dentro do seu espaço social. Está feliz, deprimido, insatisfeito, inseguro, sedentário, ansioso. Tudo isso, né? Tudo isso. E nós precisamos estar muito atentos para essa situação que nós já comentamos. Isso aqui para mostrar que o sistema cardiovascular é o mais atingido. Isso aqui mostra para a gente, e a Bíblia diz lá em Levítico 17:11, que a vida está no sangue. E o organismo precisa de sangue para continuar vivendo. E quando a gente tem esse estresse, essa tensão constante, o que acontece? As artérias vão entupindo pelo aumento do colesterol, pelo aumento do triglicérides, pela intolerância à glicose, pela insensibilidade à insulina. Você fabrica muita insulina, mas não funciona. Então, o ambiente é o grande determinante disso tudo. E aí, lesa, onde você pensar aqui, ó, vocês viram aqui aquele vídeo inicial aí da retina? Lesa retina, lesa cérebro, coração, rim, artéria, intestino. Que você pensar onde tem sangue, onde tem artéria, lesa. Isso aqui é a parte interior do vaso. Ali são as células chamada endotélio, e aí nós temos todos os elementos do sangue, a musculatura lisa, a célula endotelial, e Rebeca, passa aí para nós, por favor. Aí. Aqui a parede da artéria, entra ali a gordura, né? Isso aqui é uma parede, é uma célula, a gordura vai contaminando exatamente aí, falta de dilatação, trombose, formação da placa. A artéria fica desse jeito, quando ela, na verdade, não deveria ter. Você vê que está reduzido a luz por onde passa o sangue. Aqui são placas de gordura. E isso aqui mostra para a gente exatamente aquilo que, infelizmente, acontece. 10 anos, cada gomo desse equivale a uma década. 10, 20, 30, 40. Com 30, 40 anos já tem placa de gordura. 40, 50, vocês veem o pessoal morrendo subitamente aí. Puxa, tinha 52 anos, morreu. Tinha 60 anos, morreu. Hã? Isso aqui é comum. Quantos de nós já não ouviu ou tem alguém próximo que faleceu subitamente em decorrência de um processo de oclusão da artéria coronária? Mostra, isso aqui é o processo natural de envelhecimento que nós precisamos reduzir. Por isso eu estou falando sobre conhecer o estresse, diminuir isso, que coisa que diz respeito a cada um de nós. Primeiro elemento para fazer é caminhar. Segundo elemento, correr. Você vê aqui, não tem mulher gorda aqui, né? Ó, estou até magra demais. Maratonista, corre muito. Não precisa chegar tanto, mas seja ativo. Ou pedale, ou dance. Vocês podem observar
E aqui apenas para mostrar para vocês, isso aqui é um trabalho antigo, 20 e poucos anos, em que 10 pessoas foram avaliadas num posto de saúde por um estudante na época, ele é professor de educação física hoje, profissional, e ali ele fez pré-teste, pós-teste e variação, porcentagem de gordura antes, depois que fez, né, o período de 12 semanas de exercício físico, caiu para 28, 25, a variação foi 3,83 e estatisticamente foi importante. Pressão arterial média, o PAN, a pressão era 111, caiu para 94, a variação foi importante, estatisticamente importante, a frequência cardíaca caiu, estatisticamente foi importante. Isso mostrando que o exercício, conforme nós falamos lá no início, é benéfico para a gente manter a saúde cardiovascular. Aqui um trabalho mais rebuscado, também antigo, mas extremamente elucidativo. Atividade física, modificação de elementos determinantes de cardiopatia, pressão sistólica, pressão diastólica, peso, colesterol, LDL, glicose e triglicérides. Antes e depois, vocês vejam a pressão, caiu de 143 para 132, a pressão diastólica de 83 para 71, o peso de 92 para 88, 4 quilos, colesterol 223, 179, LDL caiu, glicose caiu e triglicérides caiu. A atividade física é benéfico internamente também e metabolicamente. Tá? Então, aqui para sintetizar, em busca de uma vida mais saudável, deixando o estresse de lado, alimento, obesidade, inatividade, estresse, aterosclerose e morte. Alimento nós temos que comer, mas com moderação. Não é? Fundamental. E, se você quer, viva a vida, moderação no comer, atividade, lazer, convivência, isso que vocês fazem aqui. Nós temos que conviver mais, porque isso é envolvente e gratificante. Levam a bem-estar e te dá vida. Em síntese, nós vivemos num mundo estressante. Nós temos que entender isso. E cada um de nós pode fazer a diferença, entendendo, cooperando, participando, como vocês estão fazendo aqui, sendo ativos, e é sempre muito importante. Nós temos atividade física, atividade intelectual, atividade social e atividade espiritual. Muito obrigado. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Dr. Luiz Ovando. Gostaria? Tem alguém? Lá, ó. Deixa eu levar lá para você fazer a pergunta. Enquanto você leva lá, Luzete, eu quero aqui saudar o Carlos Trapp, do pastor Carlos Trapp, que nos prestigia aqui. Muito obrigado pela presença, Carlos. E a Loide, que também é da minha época de mocidade, viu? Só que ela era menininha, ela é mais nova. Boa tarde, doutor Luiz Ovando. Prazer revê-lo. Doutor Luiz Ovando, eu fiz um exame eletrocardiograma, eu não me lembro se foi final do ano, início deste. Aí, de rotina, aí o médico me perguntou, quando foi que você sofreu esse infarto? Eu falei, eu não sofri nenhum infarto. Sim, sofreu, está aqui. E brigou comigo, eu briguei com ele, mas eu não sabia, estava sabendo naquela hora. Tá bom. Diante desse exame, ele pediu, passou um tempo, ele pediu um novo exame. Aí, levei para ele agora há pouco, ele perguntou, ué, e esse infarto? Como foi? O segundo. Eu falei, eu não sei disso, então eu morri? Né? Ele falou, não sei, mas você está aqui, e pediu uma série de exames que eu ainda vou fazer. Então, eu gostaria de entender isso daí melhor. Esclarecer esse enigma. Esse enigma. Irmã, é sempre muito importante a gente entender uma coisa. O coração é um órgão extremamente generoso. É um servo fiel. Ele não pode parar. Salomão,
4:23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. O que acontece às vezes? 25%, guarda esse número, 25% dos infartos são assintomáticos. Assintomáticos, não sente nada. Mas se você for conversar com a pessoa, fala: doutor, eu estava meio ruim, uma coisa eu achei que fosse a carne de porco que eu comi, achei que foi aquela maionese, achei que foi aquele doce que eu comia mais e tal, me deu uma coisa ruim, um negócio estranho. E aí você faz o eletro, no eletro está a cicatriz. O médico experiente, o cardiologista que já tem uma certa competência e experiência em relação àquilo, ele bate o olho no eletro e já, aqui tem infarto. Você sabe pelo jeitão da onda se ele é agudo, se tem 3, 4 dias, você já faz algum tempo. Mas tem alguns casos também que o paciente chega e diz assim: doutor, eu tive infarto. Aí você procura no eletro, não tem cicatriz. Porque o infarto é a morte da célula. Falta sangue, a célula morre e fica uma cicatriz. O organismo se regenera pela cicatriz. Aí você procura, não tem, mas também acontece isso. Isso porque você sabe de pacientes que você acompanhou durante muito tempo, passar dos anos, você fala assim: se alguém pegar esse seu eletro aqui, vai dizer que você nunca teve nada. Então, isso que a senhora teve, provavelmente, deva ter sido isso. Agora, precisa ter certeza que seja, né? E aí tem que se fazer uma cintilografia, um teste de esforço, ou até, talvez, um cateterismo para ver se a artéria está entupida. Porque a artéria, a tendência é desentupir, é recanalizar, que nós chamamos. Então, é sempre importante. Teve alguma coisa estranha, diferente? Procura o médico para esclarecer. Porque a dor do infarto, quando ela dá, ela é indiscutível. Não tem jeito, é uma dor que você nunca teve. Por isso o cérebro sofre diante daquela situação de adversidade. Outra questão, se alguém tiver. Quem que é a Sandra que vai fazer pergunta? É. A Sandra também é da minha época, viu? Eu era menino, ela já namorava. Eu só queria saber se você está com problema de memória. Eu e a Zenira ali, que te conhecemos desse tamanhozinho. Quem que é? Zenira. Cadê a Zenira? Ô, Zenira, você é a única que está mais nova, viu, Zenira? É. Fala aí, Carlos. Doutor Orvando, é o seguinte, meu pai era bastante exigente. Vai mais perto, Carlos. Meu pai era bastante exigente e me ensinou, obviamente não estou dizendo que eu aprendi adequadamente, mas eu queria saber a questão do descanso. Por exemplo, nós colocamos o celular para chamar às 5h40 da manhã e depois a gente vai dormir lá por 21 horas. Nós estamos sendo disciplinados, estamos fazendo certo, estamos cuidando da saúde quanto ao descanso? Está tudo errado, Carlos. Tudo errado. Porque nós fomos feitos para viver obedecendo ao ciclo escuridão-luminosidade. Por isso que eu sou contra a mudança de horário. Porque no escuro nós temos que dormir e no claro nós temos que acordar. Só que nós criamos uma artificialidade, que é a lâmpada, que é a luz. E aí nós engatamos um estilo de vida prejudicial. Mas nós ainda podemos dominar isso aí. Falou, eu vou levantar 5 horas, que ainda está escuro, mas eu vou dormir às 9. E se você dormir 8 horas, já é o suficiente. Grande parte da população precisa dormir 8 horas. Tem um grupo pequeno de população, em torno de 5 a 6%, que com 4 a 5 horas de sono por noite estão satisfeitos. E tem gente que precisa dormir um pouquinho mais do que 8 horas. Principalmente em uma determinada fase da vida, que são os adolescentes. Enfim, se nós forçarmos, sabendo do ciclo do sono seu, que você precisa de 8 horas e você dorme 5, você está submetendo o seu organismo a um estresse. Não há função mais nobre
do que o sono, porque é através do sono que você refaz todas as suas reservas necessárias para você continuar bem no dia seguinte. Principalmente o raciocínio, a perspicácia, a observação, a capacidade de discernimento. Então nós temos que ter cuidado. Nós precisamos trabalhar, mas nós não podemos negligenciar esse conhecimento. Gente, já sei que vocês não têm mais perguntas. Isso. Eu agradeço muito a atenção, tá certo? E estou à disposição da Raquel, da Luzinete, da Primeira Igreja, do movimento aqui, de todos vocês. Eu vou chamar aqui. Zenira, satisfação em revê-la, viu? A Sandra estava chamando a atenção. Ah, sim. Não, é que essa. Obrigada pela presença, foi muito bom, né, estar com o Dr. Luiz Ovando. E a Mirna vai te dar aqui uma lembrança. Pela sua participação, por compartilhar conosco o seu brilhante conhecimento. Obrigado, Mirna. Nossa gratidão. Eu que agradeço, Mirna. Paizinho querido, glórias, glórias ao teu nome. Senhor, muito obrigada, meu Deus, por esse dia tão maravilhoso, por todas essas informações que nós tivemos, uma tarde maravilhosa, Senhor, na tua presença. Deus, obrigada pelo seu amor sobre nós. Senhor, leva-nos em paz e segurança para nossas casas, Senhor. Fica conosco, nós precisamos de Ti todos os dias das nossas vidas, Pai. É no Teu nome que nós oramos. Amém.